Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo essa aula. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Então, nós estamos aqui para mais uma aula online, de forma online, para aqueles que aderiram a essa forma. E para aqueles que, porventura, não puderam ir nesta aula presencial e, junto à justificativa, através do seu link, está acessando esta aula. Pois bem, a aula de hoje ela é a terceira aula deste módulo Ame a Sua Igreja, do livro do Tony Merida. Este livro ele tem 8 capítulos e aí a gente separou, dividiu esse primeiro módulo nos 4 primeiros capítulos e o próximo módulo, Ame a Sua Igreja 2, nós terminaremos os outros 4 capítulos, completando assim os 2 capítulos deste livro. E o capítulo 3, ele tem como título Congregar, né? Congregar é o tema do capítulo 3 do livro. E aí a gente vai conversar aqui um pouco sobre o que significa esta palavra em nossas vidas e como é que isso funciona na nossa caminhada cristã. Por que é importante nós sabermos disso? E aí a gente vai se aprofundar um pouco sobre esse tema aqui nesta aula. Vamos orar para iniciar? Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Pai, aprendendo mais do Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, pois a Tua graça, Senhor Deus, nos permite coisas como esta, Pai. Aprendendo da Tua palavra, estarmos, Senhor Deus, conhecendo mais sobre a Tua vontade, sobre o Teu ser, meu Pai, aquilo que Tu permite através da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que esta aula, Pai, venha trazer grandes aprendizados, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, e que venhamos, meu Pai, colocar em prática todos os Teus ensinos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Pois bem, a aula 3, o tema é congregar, e iniciamos com essa introdução que diz assim: é com grande alegria e reverência que iniciamos nossa terceira aula sobre o significado profundo de congregar. Este tema é central para a fé cristã, pois a igreja é muito mais que um edifício ou uma organização. É o corpo vivo de Cristo, composto por indivíduos que se unem em amor e propósito. Congregar é um privilégio, é uma responsabilidade que nos conecta a uma história milenar de fé e nos impulsiona para um futuro de esperança. Então, aí é uma pequena introdução sobre a importância deste tema, nas nossas vidas. E aí a gente vai agora passar para o primeiro slide, que tem como tópico aí a essência da congregação. E aí fica a pergunta: o que significa congregação? O que é realmente congregação, na sua opinião? Vamos aqui aprender um pouco mais sobre a essência da congregação. A igreja é mais do que um lugar que visitamos de vez em quando, ou um evento que frequentamos. Pelo contrário, é um chamado à comunidade, à edificação mútua e à adoração coletiva. Congregar é uma prática séria e vital para a nossa jornada de fé. Ao nos reunirmos, entramos em um espaço sagrado, onde a presença de Deus é sentida de maneira especial, fortalecendo nossa fé e nos lembrando de nossa identidade como povo de Deus. É nesse ajuntamento que experimentamos a plenitude da comunhão cristã. Então, a essência da congregação é justamente isso. É sabermos que estamos juntos, naquele local, reunidos, e sabermos que estamos ali na presença do nosso Deus, o único Deus verdadeiro, que é o que nós cremos.
Sabemos que esse Deus se faz presente naquele local. E isso nos traz a implicação que ele coloca aí, né, o autor, como entramos em um espaço sagrado. E isso tem uma grande importância para a nossa compreensão, sobre o que significa a palavra sagrado. O que significa algo sagrado? Né? Nós sabemos que na Bíblia, quando Moisés tem aquela experiência com o Senhor na sarça ardente, lá no Monte Sinai, o Senhor pede para que ele tire as sandálias dos seus pés, pois o local onde ele estava pisando era um local sagrado, né? Era um local, não era um local qualquer. Por quê? Porque Deus estava presente. Deus estava presente naquele local. Então era um local sagrado, um local importante naquele momento ali, a presença do Senhor. Então, isso traz uma aplicação muito grande em nossas vidas. E nós devemos entender isso, que o local, ele é sagrado porque Deus está presente com o seu povo. E então, aquele local se torna um local sagrado, porque Deus está presente. Então, aí fica aquela questão, depois que acaba o culto, que sai todo mundo ali e vai todo mundo para suas casas, lá, depois que o irmão responsável fecha a igreja, apaga as luzes, e pronto, será que aquele local continua um local sendo um local sagrado? Nós sabemos que Deus não habita, né, em locais feitos pela mão do homem, por mãos humanas. Mas nós sabemos que o local se torna sagrado quando Deus está presente com o seu povo, né? Quando o povo está reunido e Deus está presente. E isso faz com que a gente tire aquela visão que existe em muitos locais por aí, muitas igrejas por aí, aquela divisão sobre sagrado e secular, e achar que local sagrado é apenas quando a igreja está reunida. E quando eu estou na minha casa, lá não é um local sagrado. Quando eu estou no meu trabalho, lá não é um local sagrado. Quando eu estou na escola, lá não é um local sagrado. Mas nós devemos entender que nós, como servos do Senhor, como servos dele, estamos vivendo para ele. E a palavra de Deus diz, Jesus disse que estaria conosco, né, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que nós levamos essa essência do Evangelho. Nós somos luzes aonde quer que nós formos. A palavra de Deus, nós somos luz do mundo, sal da terra. Então, o local onde eu estou tem que ser para mim um local sagrado, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Ele está presente. E eu tenho que viver da forma como eu vivo, lá em comunhão, no domingo, lá, quando eu estou junto com os meus irmãos. Eu tenho que viver daquela forma onde quer que eu esteja, entendeu? Porque sagrado é o Deus que está comigo. E isso é importante nós entendermos, entendeu? Aí nós temos aqui, sobre a essência da congregação, 3 tópicos aí, que o primeiro diz: é mais que um lugar. A igreja não é apenas um prédio, mas a comunidade viva de Cristo, onde cada membro contribui para o corpo. É um organismo dinâmico em constante crescimento e transformação pela graça de Deus. Então, a congregação é mais que um lugar. Não é o prédio, são as pessoas que lá habitam naquele dia. Então, a igreja, ela não é apenas um prédio. Eu vou para a igreja, a placa da igreja. Não, a igreja não é placa. A igreja não é prédio construído. A igreja são o quê? São uma comunidade de pessoas remidas e resgatadas por Cristo. Pessoas, né, que vivem para Cristo, onde cada membro contribui para o corpo. Então, isso é a igreja. É um local onde as pessoas remidas por Cristo se reúnem, um corpo dinâmico, um organismo vivo. Então, a igreja, né, ela é mais que um lugar. Ela não se limita a um prédio. Segundo, ajuntamento essencial. Reunir-se para cultuar e adorar é fundamental.
e é o momento em que a comunidade se fortalece, compartilha experiências de fé e busca a Deus em união, refletindo a essência do discipulado e do amor fraternal. Então, o ajuntamento ele é essencial, é muito importante estarmos junto com os irmãos, cultuando a Deus, pois lá nós fortalecemos uns aos outros, nós fortalecemos a comunidade, né? Compartilhamos as nossas experiências, nós compartilhamos as nossas dificuldades, né? Nós estamos lá também buscando a Deus em união, em um só propósito, em um só pensamento, em amor mútuo e refletindo a essência do discipulado, que é o que nós cremos e o que nós colocamos como prática no nosso meio. Discipulado, que é importante, um a um ali, aquela pessoa cuidando um do outro, andando junto, caminhando juntos, né? Então, o ajuntamento ele é essencial. Não existe igreja sem ajuntamento. Não existe eu só na minha casa, eu sou igreja. Não existe isso. A igreja é um corpo. São uma comunidade de pessoas, como nós vimos aí no primeiro tópico. Então, o ajuntamento é essencial. Segundo, celebração e adoração. Esta também é uma essência da congregação. Celebração e adoração. O congregar é um ato de celebração. Nele exaltamos a Deus por suas obras e seu amor, e somos lembrados de sua soberania e bondade, preparando nossos corações para receber suas bênçãos e direcionamentos. Então, quando nós estamos ali juntos em uma congregação ali, congregando, nós estamos ali estamos em um ato de celebração e adoração. Nós estamos celebrando a Deus, nós estamos glorificando e exaltando o nome do único e verdadeiro Deus. Estamos também em adoração, adorando esse Deus em espírito, em verdade, adorando este Deus com adoração racional, né? De forma consciente. Não tem ninguém ali hipnotizado, não tem ninguém ali fora das suas faculdades mentais. Estamos todos, né, com nossas faculdades mentais em perfeito estado, né? Sabemos a quem estamos adorando, né, e por que o adoramos. Então, a essência da congregação, celebração e adoração também. A realidade da congregação celestial. A congregação terrestre é um eco e uma antecipação da grandiosa reunião celestial. Como Hebreus 12, 22 ao 24, e também os versículos 28 e 29, nos revela. Vamos ler aí? Abra aí na sua casa, na Bíblia, Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, né? Capítulos 22 22 ao 24. Vamos ler o que diz aqui a palavra do Senhor? Já deu tempo aí, né, de vocês abrirem a Bíblia. Só um minuto. A palavra do Senhor diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores aos que fala
superiores ao que fala o próprio Abel. Então, aí até o 24. Agora vamos ler os versículos 28 e 29, o que é que diz aí. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então aí, este é o texto de Hebreus, e a gente vai aqui nos aprofundar um pouco sobre as verdades deste texto de Hebreus 12. Então ele diz que o texto de Hebreus nos revela, né, revela a nós unirmos em adoração. Nós não apenas não nos reunimos com outros crentes, mas nos conectamos a uma realidade espiritual muito maior. Chegamos ao Monte Sião celestial, a Jerusalém do Deus vivo, onde milhares de anjos se juntam a nós em alegre celebração. É uma visão inspiradora que nos convida a adorar com reverência e temor, sabendo que nosso Deus é fogo consumidor. Então, esse é o que o texto nos diz. E aí nós temos aqui 4 tópicos para nós nos aprofundarmos na verdade desse texto. E o primeiro diz aí, Monte Sião, né? Nós chegamos ao Monte Sião. Chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo, um lugar de encontro divino e de profunda conexão espiritual. Então nós sabemos o quê? Que na Bíblia, né, no Antigo Testamento, o Monte Sião era o local onde o povo ali já chegava para no momento ali onde Moisés iria repassar para o povo o que Deus estava ordenando. Então, no Monte Sião, nós temos ali no Antigo Testamento a passagem onde foi lá que o povo recebeu os 10 mandamentos, também onde o povo de Deus se irou contra o povo quando eles estavam adorando o bezerro de ouro. E lá também foi onde o povo estavam se rebelando, querendo ouvir a voz do Senhor. E eles pedem que Moisés não mais interceda por eles, mas que não seja mais esse intermediário entre Deus e eles, mas que eles venham a falar diretamente com o Senhor. E aí tem todo um ritual que Deus pede para eles fazerem. E quando eles vão falar, quando vão chegar nesse momento, eles só escutam trovões e terremoto. E eles ficam atemorizados e pedem para que Moisés fale através de Deus com eles, né? Fala com eles que Deus transmite. Então, o Monte Sião, ele é um local de profunda conexão espiritual, quando a gente vê no Antigo Testamento. E para nossas vidas, né, quando nós chegamos ao Monte Sião, foi que nós chegamos a um local, né, através de Jesus Cristo, nós chegamos a Deus. Através de Jesus, nós chegamos ao Senhor, ao nosso Deus. Pois Jesus disse que ninguém vem ao Pai se não ser por Ele. Então, através de Jesus, nós conseguimos chegar, né, nós chegamos na presença de Deus. E segundo aí, nós temos também aqui, no texto que diz que milhares de anjos. O que isso significa? Estamos em comunhão com os milhares de anjos, em alegre reunião, participando de uma celebração cósmica que transcende o tempo e o espaço. Então, a realidade da congregação celestial também é isso, é profunda. Pois no mesmo momento que nós estamos ali nos reunidos, adorando e celebrando ao Senhor, junto com nós, existem milhares e milhares de anjos também, na mesma sintonia, glorificando a Deus, também naquele momento ali conosco. Então, por isso que ele diz que é uma celebração cósmica que transcende o tempo e o espaço. Porque Deus ele não está limitado ao nosso tempo. O nosso tempo, o tempo que nós temos, nós é que somos limitados a esse tempo. Nós é que vivemos esse tempo. Deus não tem tempo para ele. Então, a nossa adoração, ela realmente, transcende o tempo e o espaço, pois Deus recebe a nossa adoração estando em uma outra posição, muito mais
grandiosa do que a nossa, porque ele está no infinito, ele está fora do tempo e espaço. E mesmo assim, a adoração que é feita aqui por nós na Terra, ela chega até o Senhor. E isso é muito, muito importante, muito impactante. Terceiro tópico, Igreja dos Primogênitos. Nos unimos à Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, reafirmando nossa identidade como parte do povo eleito de Deus. Então, é uma Igreja dos Primogênitos. São aqueles que foram remidos, como a gente falou no início, remidos e resgatados pelo Senhor, foram trazidos pelo Senhor para perto dele, o povo eleito, o povo escolhido pelo Senhor. E isso também é algo muito importante, é algo muito, muito, muito lindo, entendeu? Muito impactante na nossa vida. Sabemos que nós somos o povo que Deus escolheu para adorar a Ele. Por isso que é importante, por isso que isto é uma realidade. Então, por isso nós devemos o quê? Nós devemos respeitar o culto realmente. Nós devemos o quê? Nós devemos ter reverência no culto. Não ficar mexendo no celular, ficar conversando, atrapalhando o irmão do lado, levantando muitas vezes e desconcentrando. Então, realmente é um local para a gente ter reverência, entendeu? Pois sabemos que estamos ali, fomos trazidos, fomos resgatados, fomos perdoados e remidos para adorar o Senhor. Isso é algo muito lindo, né? Muito, muito forte. E o quarto, Jesus, o mediador. Chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, cujo sangue espergido fala de perdão e restauração, selando nossa relação com Deus. Então, nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, através de Jesus, através do seu sacrifício, através do sangue do Cordeiro, através do seu sangue derramado, podemos alcançar misericórdia, perdão, graça do Senhor e adorar a Ele de forma que Ele aceite, porque nós fomos perdoados através do seu Filho. Então, Jesus é o mediador, como Ele mesmo disse. Ele é o mediador entre Deus e nós. Nós não conseguimos chegar ao Senhor se não for através de Cristo. Ele deixou isso bem claro. Nós não precisamos de um mediador mais como Moisés, como os profetas do Antigo Testamento. Ou nós não precisamos mais. Nosso mediador, o único e verdadeiro e suficiente é Jesus Cristo. Devemos confiar plenamente no seu sacrifício, em tudo que ele fez, e vivermos esta comunhão que ele permitiu através da sua morte na cruz para com Deus. Amém? Congregar, discipulado e testemunho. Congregar não é apenas um aspecto essencial do discipulado, como nos lembra Hebreus 10, 25, mas também uma poderosa antecipação do futuro ajuntamento de todo o povo remido por Deus em adoração ao Cordeiro, conforme Apocalipse 15. Nossas reuniões públicas são importantes não apenas para nosso crescimento em piedade, mas também servem como uma oportunidade vital para apresentar o Evangelho aos descrentes. Ao nos reunirmos, demonstramos a união, o amor e a esperança que a fé em Cristo nos oferece. Então você vê aqui a importância de congregar, a importância de estar junto em comunhão, adorando e louvando ao Senhor, porque não apenas vai nos ajudar no crescimento da nossa piedade, né, no crescimento da nossa fé, no fortalecimento das nossas vidas e nossa comunhão com o Senhor, mas também vai ser um exemplo, vai ser um momento de testemunho, onde nós estamos adorando e glorificando o nome do Senhor em comunhão, mas ao mesmo tempo estamos testemunhando o Evangelho para aqueles que o não conhecem. E aí nós temos mais 3 tópicos aprofundando sobre essa verdade. Que o primeiro diz assim: discipulado ativo. Congregar, né? Quando estamos congregando, ali está acontecendo um discipulado ativo. O que isso significa? A congregação é o ambiente onde o discipulado floresce através da comunhão e do ensino
somos moldados e crescemos na fé, aprendendo a viver como seguidores de Cristo. Então, por que o discipulado ativo? Porque ali nós estamos em comunhão, nós estamos ali, nós passamos uma semana, 6 dias sem se ver. Às vezes nós se topamos assim na rua, mas é naquela correria. Mas ali é um momento onde nós estamos na mesma sintonia, no mesmo pensamento. E então nós estamos em comunhão. E aí nós podemos o quê? Nós podemos abraçar aquele irmão que está passando por uma dificuldade. Nós podemos nos alegrar com aquele irmão que está passando por alguma situação de alegria na vida dele, com as bênçãos de alguma bênção do Senhor, ajudar aqueles que estão chegando. Então é um discipulado ativo, onde nós vamos discipular uns aos outros, cuidar das necessidades uns dos outros. E aí nós temos aí também a segunda, que diz que é a antecipação celestial. Cada ajuntamento é um vislumbre do futuro, um prenúncio da grande reunião final de todo o povo de Deus em adoração ao Cordeiro, um tempo de alegria e exaltação eterna. Então, o que nós fazemos aqui é uma antecipação celestial. Nós estamos treinando aquilo que nós vamos fazer nos céus. Você já ouviu em algum momento alguns pastores dizerem, né, confrontarem sobre isso, quando eles dizem que se você não quer adorar o Senhor aqui na terra, então o que você quer fazer lá no céu? Porque lá é adoração. Lá vai ser adoração, por cima de adoração e exaltação no nome do Senhor. Então vai ser um local onde nós vamos exercer de forma mais totalmente 100% a nossa adoração a Deus. Onde nós vamos estar diante do trono do Senhor, adorando Ele de forma totalmente perfeita, clara, entendeu? Lá vai ser o fim, como diz o ditado, né? Lá vai ser a cereja no bolo, né? A cereja do bolo. Então, é uma antecipação. Nós treinamos aquilo que nós vamos fazer nos céus. E se a pessoa, infelizmente, a pessoa não gosta de adorar o Senhor aqui na terra, infelizmente não tem o que ela fazer no céu, né? Como os pastores mesmo gostam de dizer. Então, cada ajuntamento ele é um vislumbre do futuro, daquilo que vai acontecer no futuro. Terceiro, testemunho vibrante. Nossas reuniões públicas são uma poderosa forma de testemunhar o Evangelho aos descrentes. A união, o amor e a esperança que exibimos podem atrair outros para a fé em Cristo. Então, as pessoas elas veem, né, a igreja ali em adoração, as pessoas passam e veem louvores, veem uma pregação, elas veem que nós estamos ali todos os domingos nos reunindo na mesma sintonia, né, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, e isso vai fazer com que pessoas sejam atraídas, né, pessoas vejam o testemunho da igreja, que realmente vive o que a palavra de Deus disse para viver, que é uma igreja bíblica, uma igreja que vive os princípios da palavra. E através dessa fidelidade da igreja em viver da forma como Deus exige que ela viva, pessoas são atraídas. E isso nós vimos na Bíblia, na igreja de Atos, onde a palavra de Deus diz que as pessoas ficavam totalmente admiradas com o modo como os primeiros cristãos viviam. E aí Deus ia acrescentando, né, dia após dia, os que iriam ser salvos. Então as pessoas viam o testemunho da igreja e se impactavam com o que a igreja vivia. Então esta também é outra verdade que nós devemos entender. O primeiro dia da semana, o dia do Senhor. E aqui nós entramos aqui num tema, né, que pode ser muito debatido. E é muito debatido aí, teologicamente, no mundo afora. O dia do Senhor. Muita gente tem várias interpretações sobre esse dia. Mas nós sabemos que o dia do Senhor, ele é o dia onde o Senhor escolheu, né, o dia que o Senhor separou para que o seu povo se reúna para adorar Ele. É um dia de descanso, um dia onde o Senhor quer ser adorado de forma plena, porque
nós sabemos que nós devemos adorar o Senhor todos os dias, né? O dia do Senhor para nós é todos os dias. Todos os dias é o dia de adorar o Senhor e glorificar o nome dele. Mas nós sabemos que de segunda a sábado nós temos várias atividades. Temos nosso trabalho, levar a menina para a escola, fazer comida, aquilo, outro, mexer, né, lavar roupa, os deveres pessoais. Então tem muita coisa para nós fazermos durante a semana. Mas o domingo, no dia que o Senhor separou para adorarmos a Ele, esse dia é para essas coisas particulares serem todas resolvidas no sábado, até o sábado, e no domingo nós deixamos apenas para adorar o Senhor, do levantar até chegarmos à congregação, até chegarmos à igreja, junto com os irmãos, para adorar de forma coletiva. Então, o dia do Senhor é um dia que nós esquecemos tudo aquilo que pode nos atrapalhar, pode nos trazer, deixar aperreados, né? Contas para pagar, sei o que, aquilo, outro, e pensar apenas em adorar o Senhor. Então é um dia que nós tiramos apenas para refletir na palavra do Senhor e viver esse dia plenamente para Deus. E aí ele diz, né? O relato de Troide, onde Paulo prolongou seu discurso, revela princípios eternos para o ajuntamento solene e a adoração comunitária. Um desses princípios fundamentais é a observância, a observância do primeiro dia da semana. A referência ao partir do pão no primeiro dia da semana é o texto mais antigo e à disposição, inferindo que os cristãos se reúnem para cultuar e adorar naquele dia. Este dia foi separado como o dia do Senhor, em virtude da ressurreição de Cristo, tornando cada domingo em certo sentido, um domingo de Páscoa para os cristãos. Então, por que nós celebramos no domingo o dia do Senhor? Nós entendemos que o dia do Senhor é no domingo, porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo, e depois disso, nós temos na palavra do Senhor, no Novo Testamento, os relatos dos irmãos se reunindo sempre no domingo. Então, nós entendemos que esse foi o dia que o Senhor tirou para ser adorado. Nós temos aí essa passagem de Paulo, onde Paulo prega em Troade e prolonga sua pregação, e acontece até algo inusitado, que foi um rapaz que dormiu na janela e caiu lá do terceiro andar e foi dado como morto, mas aí Paulo desceu e viu que ele estava morto, né? Reanimou ele ali, e depois Paulo voltou de novo lá para o local onde ele estava falando e esticou até o romper do sol. Então nós vimos que, e lá o texto vai dizer que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Então são textos bíblicos que nos mostram que Deus separou este dia para adorar a Ele, para ser adorado, né? E aí ele diz assim, no primeiro tópico aí dos três, Troade e o primeiro dia. O relato de Troade, em Atos 20, versículo 7, é o mais antigo a indicar o ajuntamento cristão no primeiro dia da semana, enfatizando sua importância para a comunidade primitiva. Então, como eu falei, né? É um relato bíblico, tem na Bíblia, é bíblico, e nós vivemos isso por entendermos que na Bíblia tem a resposta, né, para essa verdade. Segundo, ressurreição de Cristo. O dia do Senhor é celebrado em virtude da ressurreição de Jesus. Apocalipse 1:10, 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, transformando cada domingo em um símbolo de nova vida e esperança. Né? Então é um momento onde nós nos reunimos e temos certeza da ressurreição do nosso Senhor. Como ele falou aí no final, né, da introdução. Em certo sentido, né, todo domingo ele é como um domingo de Páscoa para os cristãos, em certo sentido. Pois nós comemoramos, nós nos recordamos do sacrifício e da ressurreição do Senhor naquele dia.
E o terceiro, todo domingo é Páscoa, né? Em cada domingo, celebramos a gloriosa realidade do túmulo vazio e do trono ocupado, remo- é, re- reme- rememorando viva esperança em nosso Salvador que vive. Então, a gente falou, né? Cada domingo nós celebramos a gloriosa realidade do túmulo vazio. Nós sabemos que o túmulo onde Jesus foi enterrado, foi posto, ele está vazio. E a implicação disso é um trono ocupado no céu, quando ele mesmo diz que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, governando tudo e todos. Então, esta é uma nós rememorizamos isso na nossa vida, né, de forma que nos deixamos esperançosos e sabemos que um dia ele voltará. Então, essa é uma realidade. A importância do hábito de congregar. Então, mas por que é importante realmente? Qual a importância disso? Será que isso é importante mesmo? Né? Será que eu não posso viver como um desigrejado, achar que não, só se eu ficar em casa, assistir o culto só pela internet, né, vai dar certo? Mas qual a importância mesmo do hábito de congregar? Vamos aqui entender. Independentemente do período do dia em que o ajuntamento acontece, a ideia principal é clara: congregar semanalmente para celebrar a glória do Rei ressurreto, celebrar as boas novas de que Cristo morreu, ressuscitou e há de voltar. É algo muito especial e significativo. Não é não é necessário ter experiências extraordinárias todos os domingos para fazer do congregar regularmente parte de sua vida. Hábitos, hábitos nos moldam e congregar semanalmente é um hábito positivo que que o autor da carta aos Hebreus, né, nos instrui a não abandonar, mas a procurar encorajar uns aos outros. Então, isso também é importante. Nós devemos aqui entender algumas coisas importantes nesta, nesse texto que ele acabou de deixar aí, né? Que ele falou que, independentemente do período do dia, né, em que o ajuntamento acontece, nós sabemos que nossa igreja está com dois cultos, pela manhã e pelo domingo, pela manhã e pela noite. Então, não importa se você vem pela manhã, não importa se você vem pela noite, o importante é que você venha e esteja junto com os irmãos adorando ao Senhor, né? A ideia principal é clara: congregar semanalmente. Isso tem que acontecer semanalmente. Não posso falhar com essa verdade, né? Com essa obrigação. Para celebrar a glória do Rei ressurreto e celebrar as boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou e há de voltar, como eu falei, né? Nós, nós nos reunimos de forma que nos alegramos e espalhamos a esperança e fortificamos nossa fé na certeza de que Cristo um dia voltará, né? E aí ele diz também uma coisa muito interessante, né? Ele diz que não é necessário ter experiências extraordinárias todos os domingos. Não é necessário todo domingo ter algo extraordinário, acontecer algo extraordinário para que eu possa congregar. Não é dizer assim, ah não, só vou para domingo, só vou para a igreja se todo dia uma pessoa se converter. Ah, eu só vou para a igreja se todo dia um demônio se manifestar, se um aleijado deixar de andar de muleta, um morto ressuscitar. Não, então não é isso, meus irmãos. Congregar não é estar preso a coisas, experiências extraordinárias, porque isso faz com que nós caímos naquele perigo do misticismo, né? De achar que tudo é místico, tudo depende de algo sobrenatural que acontece ali e pessoas caem, e rodam, e pessoas que saem gritando no espírito e fazem aquilo outro, isso é perigoso, entendeu? Não é isso que, que é o hábito de congregar, que é necessário. Essas coisas
não deve acontecer para que eu venha entender que congregar é importante. Congregar é importante por quê? Porque nós sabemos que Cristo está voltando. E nós devemos o quê? Nos encorajar e encorajar uns aos outros nessa verdade. Caminhando, né? E fortificando aqueles que estão fracos na fé. E aí ele vai colocar aqui no primeiro tópico, regularidade semanal. A prática de congregar semanalmente é um hábito que nos molda positivamente, fortalecendo nossa fé e nossa comunidade. É uma disciplina espiritual que nutre a alma. Então é algo importante, por quê? Porque a prática de congregar é um hábito que nos molda positivamente. Todos os domingos eu recebo a palavra do Senhor, eu ensino o Senhor ali para a minha vida, eu aplico ela em áreas da minha vida que eu preciso. Às vezes eu estou falhando em alguma área e a palavra do Senhor me confronta a mudar. Só ouvindo a palavra do Senhor eu consigo entender o que eu preciso fazer. Então isso é importante. Na turma presencial, essa aula, quando a gente aplicou essa aula na turma presencial, eu contei até um pequeno testemunho a meu respeito, de que uma vez eu relutei para ir para o culto. E depois que o Senhor me incomodou, através do Espírito Santo me incomodou, eu fui para o culto e pedi perdão a Deus por nutrir no meu coração aquele desejo de não estar presente naquele dia. E o que aconteceu foi que no dia seguinte, na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, eu passei por uma situação no trabalho onde eu precisaria justamente daquela pregação do domingo para aplicar naquele dia. Agora imagine se eu não tivesse ido. Como é que seria? Será que a resposta, será que a minha atitude teria sido conforme a vontade do Senhor? Eu acho que dificilmente. Por quê? Porque foi justamente a palavra de Deus que eu ouvi a palavra do Senhor no domingo, foi o que eu precisei para aplicar no dia seguinte. E isso é todos os dias. Eu estou todos os dias na igreja, todo dia eu estou aprendendo e sendo confrontado em situações onde eu preciso me moldar e ter vigilância. Então, por isso que é uma regularidade semanal importante que nós devemos exercer. Celebração da ressurreição. Em cada ajuntamento, celebramos a glória do Rei ressurreto, relembrando que Cristo morreu, ressuscitou e há de voltar, o que nos enche de esperança e gratidão. Então, como eu falei, ao nos reunirmos, nós nos encorajamos uns aos outros, na verdade, da volta de Cristo. Se algum irmão entra desanimado no domingo ali, está desanimado, está meio triste, aí é o momento de nós encorajarmos ele. E, na verdade, meu irmão, Cristo está voltando. Não esmoreça, não permita que a dificuldade tire de você essa esperança, essa certeza da volta do nosso Senhor. Então, é uma celebração de restauração, né? É uma celebração da ressurreição de Cristo, onde nós entendemos e nós relembramos que o nosso Senhor, ele não ficou limitado ao túmulo, ele ressuscitou e ele está em glória nos céus. E um dia ele voltará para resgatar deste mundo aqueles que ele salvou. Terceiro, encorajamento mútuo. Congregar nos proporciona a oportunidade de encorajar uns aos outros, ainda mais quando vimos que o dia do Senhor se aproxima. É um chamado à solidariedade e ao apoio espiritual. Então, como eu falei, às vezes o irmão não teve uma semana tranquila, né? Passou por uma dificuldade, e aí ele vai para o culto e está meio assim, triste, está meio cabisbaixo, e aí nós vamos e o quê? E nós como ele falou, né? Nos encorajamos uns aos outros. Nós encorajamos o irmão que tá triste, o irmão que está desanimado. Nós encorajamos ele na esperança e na realidade da volta de Cristo, né? E nós abraçamos e demonstramos o amor
fraternal para com esse irmão. Então, esta é a importância do hábito de congregar. Só congregando é que eu consigo praticar e viver tudo isso aí. Viver a convocação e se preparar. O que isso significa? Em vez de simplesmente sentar e ficar quietos, somos chamados a levantar e abençoar nossos irmãos e irmãs com palavras significativas de encorajamento. Devemos ir preparados para estudar as Escrituras, buscar a presença de Deus, confessar pecados e arrepender-nos, renovar nossos compromissos de seguir a Jesus e acolher os visitantes. A reunião comunitária é um dos meios que Deus utiliza para sustentar e abençoar seu povo. E não congregar semanalmente é, na verdade, arriscado, pois nos priva desse suporte divino essencial. Então, fortalecendo mais ainda, né, viver a convocação e se preparar, né, a importância de congregarmos, porque congregando nós vivemos a convocação e nos preparamos para as lutas diárias, né? Como aí ele coloca aí, né? Que em vez de apenas sentar e ficar quietos, somos chamados para levantar e abençoar nossos irmãos e irmãs com palavras significativas de encorajamento, como a gente conversou lá no slide anterior. Devemos ir preparados para estudar as Escrituras. Então, eu devo sair da minha casa para ir para a igreja com um anseio de estudar as Escrituras, de aprender mais sobre a palavra do Senhor e buscar, né, a presença de Deus, confessar pecados, né, confessar os meus pecados da semana, algo que eu fiz, eu deixei de fazer, que desagradou a Deus. Então lá eu confesso meus pecados e me arrepender também desses pecados, né? Renovar o meu compromisso de seguir Jesus Cristo e acolher os visitantes, aqueles que estão visitando, ser amável e acolhedor. A reunião comunitária é um dos meios de que Deus utiliza para sustentar e abençoar seu povo, e isso é verdade, né? Nós vimos isso, nós somos testemunhas disso também. Eu sou uma testemunha dessa verdade. E não congregar semanalmente, na verdade, é arriscado, e realmente é, né? Pois nos priva desse suporte divino. Porque, na verdade, quando nós deixamos de congregar, nós nos esfriamos espiritualmente. Nós se tornamos mais vulneráveis ao pecado, estamos mais expostos às coisas pecaminosas. Então, essa é uma verdade. E aí, na primeira barra aí, nós temos abraçar a bênção, né? Que diz: vá à congregação preparado para abençoar seus irmãos e irmãs com palavras de encorajamento, apoio, fortalecendo os laços comunitários. Então, vá também com esse desejo de abençoar, né, os irmãos e as irmãs ali em Cristo, né, espalhar o fortalecimento, os laços comunitários. Então, tudo isso é importante. Estudar as Escrituras, né? Vá com o desejo realmente de estudar as Escrituras, levar o caderninho para anotar as aplicações, né? Os textos ali que são colocados, os versículos, as aplicações. Então, vá preparado para mergulhar na palavra de Deus, buscar sua presença, confessar seus pecados, renovar seu compromisso de seguir Jesus com o coração aberto. Acolher e sustentar. Esteja pronto para acolher visitantes e reconhecer que a reunião comunitária é um meio vital que Deus usa para sustentar e abençoar seu povo. Um pilar de nossa fé. Então, isso é uma verdade, né? Vá com o coração aberto para essa verdade. Ouvir a palavra de Deus, né? Um encontro transformador. Então, vamos lá entender? A importância de ouvir a palavra de Deus é central para a congregação. Lucas revela que Paulo prolongou seu discurso até a meia-noite, em Atos 20, versículo 7. E depois continuou, lhes falou até o romper do dia,
no versículo 11. Este evento singular destaca a sede dos santos por ouvir o ensino apostólico, um desejo que deve persistir em nossos corações hoje. Paulo levava a sério sua responsabilidade de pregar, e essa dedicação exalta a importância de darmos ouvidos, né, atentos à pregação da palavra. Então, voltando, né, lá no texto lá onde Paulo estava pregando em Troade, Lucas disse que ele estendeu a pregação até por muitas horas, e isso demonstrou o quê? Demonstrou a sede que os santos da igreja primitiva tinham por ouvir o ensino de Paulo, o ensino da palavra de Deus, o anseio, a sede pela palavra de Deus. E o que às vezes a gente vê hoje nas igrejas é a pessoa que o culto de 1 hora já está se esfregando na cadeira, querendo ir embora, orando pro relógio, né? Orando para os lados, saber se não vai acabar logo, agoniada para terminar, já pensando quando chegar em casa o que vai fazer para comer, o que vai, como é que vai dormir, se aquilo outro, pensando até no dia do amanhã no trabalho, na dificuldade do outro dia. Então, às vezes acontece, entendeu? A gente vê muito isso. Mas nós vemos aí no relato de Paulo, né, da palavra do Senhor, que eles estavam com tanta sede pela palavra, eles sentiam tanta sede em ouvir o ensino apostólico. E Paulo levava a sério a sua responsabilidade de levar a palavra de Deus, de pregar a verdade da palavra do Senhor, né? E aí nós temos aí as 3 aplicações também, né, as 3 verdades desse texto que diz: sede pela palavra. Aprender sobre a importância de ouvir atentamente a palavra de Deus na congregação. Então devemos aprender, né, sobre essa importância. Devemos colocar em prática em nossas vidas. Entendemos que é importante demais nós ouvirmos a palavra de Deus atentamente, estarmos atentos para o que está sendo dito, ter reverência pela palavra do Senhor, né, para que possamos ter um entendimento mais perfeito, mais claro, né, e aplicarmos isso em nossas vidas. Exemplo apostólico. Refletir sobre o exemplo de Paulo, que dedicou longas horas à pregação e ao ensino da palavra. Então, nós temos o exemplo de Paulo, uma pessoa que não hesitou, não negociou a pregação da palavra de Deus. Pelo contrário, foi persistente, pregou, nem que fosse para pregar o dia todo, ele pregou e fazia isso com uma sinceridade, um amor muito grande que realmente nos encoraja, nos dá um exemplo, né? Impacto transformador. Compreender como a pregação da palavra de Deus transforma as vidas e fortalece a fé da comunidade. Então, a palavra de Deus, quando está sendo pregada no domingo, meus irmãos, ao mesmo tempo que ela está fortificando, fortalecendo a nossa fé, a fé da comunidade, ela também está transformando vidas. Pessoas se convertem a Cristo Jesus. A palavra de Deus confronta o pecado do descrente que nos visita, e ali ele é transformado, o seu coração é quebrantado pelo Espírito Santo, e ele confessa os seus pecados. Então, também, ao mesmo tempo que nós fortificamos nossa fé, vidas são transformadas através da palavra de Deus. A autoridade e o poder do sermão. Vamos entender também um pouco mais sobre isso, sobre a autoridade e o poder do sermão. O sermão é muito mais do que apenas palavras proferidas a partir do púlpito. É um momento sagrado de conexão entre o pregador e a congregação, onde a palavra de Deus é revelada com profundidade e autoridade. Nesse encontro transformador, os ouvintes são convidados a mergulhar na riqueza do ensino bíblico, desafiados a refletir sobre suas vidas e a buscar uma transformação interior. Então, olha como a palavra de Deus ela é muito penetrante. E a própria palavra diz isso, né? Que é mais cortante do que faca de 2 gumes. Então, a palavra de Deus, o sermão, quando ele é exposto ali, ele causa ali na nossa vida algo muito grandioso. Somos confrontados, somos levados a refletir nossas vidas, a como estamos vivendo, a como estamos nos comportando. E somos confrontados a colocar totalmente nossa vida em perfeita ordem, né? Da forma como Deus
quer que vivamos. Cada sermão carrega consigo o peso da responsabilidade do pregador, que é chamado a proclamar as verdades eternas com paixão e discernimento. Através de sua exposição clara e inspiradora da Escritura, o pregador é capaz de tocar os corações e mentes da congregação, despertando-os para uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Então, como nós vimos no slide anterior, né? O exemplo de Paulo. Paulo, ele pregava com paixão, ele pregava com responsabilidade, com discernimento, com temor à palavra de Deus. Ele pregava a palavra do Senhor de forma fiel. E isso fazia com que as pessoas ficassem totalmente impactadas, né? Por ouvir com sede, né? Querendo saber mais do Senhor. E aí nós temos aí os 3 tópicos que dizem, primeiro, autoridade bíblica. A autoridade do pregador não vem de sua idade ou experiência, mas da exposição fiel e autoritativa do que Deus anuncia em sua palavra. Então, a autoridade ela vem da Bíblia, não vem do pregador. O pregador prega o que a palavra de Deus está escrita, fielmente. Ele não deve pregar os seus pensamentos próprios, os seus achismos, né? O que ele acha que é, né? Ele tem que pregar o que a palavra de Deus diz que é para ser, né? E aí ele tem que ser fiel à palavra de Deus. Segundo, o poder do Espírito Santo. O poder transformador da mensagem não emana da habilidade ou carisma do pregador, mas do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus nos corações dos ouvintes. Então, quem tem o poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pregador. É o Espírito Santo de Deus, através da palavra que é pregada fielmente. Então, o pregador ele tem a responsabilidade de pregar a palavra com fidelidade, fielmente, de forma correta, de forma bíblica. E aí o Espírito Santo é quem convence o coração do descrente. Então, é assim que funciona. É o poder do Espírito Santo, não é do pregador. Exaltação de Cristo. O objetivo central do pregador é explicar cuidadosamente o texto bíblico e exaltar Cristo, incentivando a aplicação dos ensinos na vida diária com a mensagem todos olhem para Jesus. Então, o pregador tem que exaltar a Cristo na sua pregação. Ele não pode pregar para exaltar a si mesmo, ele não pode pregar para que ele venha a ser visto, para que ele venha a ser louvado, mas que ele venha pregar para que as pessoas olhem para Cristo, para que as pessoas glorifiquem a Cristo e não a ele, o pregador. Então, a exaltação é de Cristo. Cristo é o centro, não o homem, não o pastor, é Cristo. E todo pregador que fielmente prega essa palavra, ele direciona as pessoas a olhar para Cristo e não para ele. E nós temos aqui nosso último slide para encerrar nossa aula, ouvidos atentos e corações transformados. Em Neemias 8, lemos sobre o povo de Deus experimentando um avivamento enquanto ouvia Esdras ensinar as Escrituras. O autor destaca que todo o povo estava com os ouvidos atentos. Olha lá, os ouvidos atentos. Em Neemias 8:3. Ansiosos por aprender e não distraídos. Enquanto aprendiam, a palavra de Deus os impactava profundamente. Para que a Escritura transforme sua vida, é preciso ouvi-la e compreendê-la. Jesus nos disse que a maneira como ouvimos é um aspecto importante de nossas vidas. Está lá em Marcos 4, do 1 ao 20. Aí, na sua casa, você lê esse texto aí. Ressaltamos que a atenção e a receptividade são cruciais para a transformação que a palavra de Deus pode operar. Então, você vê que em Neemias 8, no capítulo 2, nós temos aí um exemplo, né, de Esdras, quando Esdras estava pregando a palavra de Deus com autoridade, de forma fiel. O autor destaca que todo o povo estava o quê? Com os ouvidos atentos. Com os ouvidos atentos.
e estavam ansiosos para aprender, né? E não estavam distraídos, eles estavam realmente interessados e atentos a não perder nenhuma palavra que nem onde que Esdras estava anunciando da palavra do Senhor. E aí a palavra vai dizer que enquanto eles ouviam a palavra de Deus, né, a palavra os impactava profundamente. E eles estavam o quê? E eles experimentaram um grande avivamento. E aí a gente tira aqui um parênteses para nós explicarmos o que realmente significa a palavra avivamento, né? Porque avivamento ele está muito aí ligado a questões pentecostais, né? Esse avivamento, pessoas gritando, pessoas tendo atitudes fora do controle. Ah, não, está tendo um grande avivamento. Então, o avivamento ele não é isso, meus irmãos. Avivamento, na verdade, são pessoas entendendo que são pecadores e se arrependendo de seus pecados. Isso é um verdadeiro avivamento. São quando pessoas reconhecem seus pecados e confessam eles ao Senhor. Quando as pessoas se arrependem dos seus pecados. Isso é um grande avivamento. Então, foi o que aconteceu nessa passagem. Depois, vocês leem aí o capítulo de Neemias, onde vocês vão ver que o que foi esse avivamento, né? E qual foi as consequências desse avivamento, por que desse avivamento. E aí vocês vão entender o que significa realmente avivamento. E não ser levado por esses exemplos que nós temos aí de avivamentos que realmente não são avivamentos bíblicos. E aí nós temos aí para encerrar nossos 4 últimos tópicos, que o primeiro diz: ouvir a palavra. Ouvir atentamente a palavra de Deus com o coração receptivo é o primeiro passo para a transformação. Então, nosso coração deve estar de forma sincera ali. Nós devemos estar com corações abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer através de sua palavra. Então, ouvir a palavra atentamente é importantíssimo para o nosso entendimento e nosso crescimento. Compreender a verdade. A compreensão da mensagem divina é essencial para que ela possa impactar e guiar nossas vidas. E como é que, meus irmãos, eu vou compreender a palavra de Deus se eu não leio a palavra de Deus? Como é que eu vou entender se o que o pregador está dizendo realmente é a palavra de Deus? Sendo que eu não pego na minha Bíblia, eu não leio a Bíblia diariamente, eu não tenho uma intimidade com a minha Bíblia, eu não leio a palavra do Senhor de forma sadia. Então, como é que eu vou ter uma compreensão da palavra de Deus quando ela for pregada no púlpito? Se eu vou ter discernimento de saber se é bíblico ou não, se eu não tenho minha leitura da Bíblia como prioridade. Então, isso é importante, entendeu? E aí só vamos compreender quando nós tivermos realmente intimidade com a leitura da palavra do Senhor. Né? Terceiro, ser transformado. Ao ouvir e compreender a palavra de Deus, né? E compreender, a palavra de Deus age em nós, transformando nossos corações e mentes. Então, quando nós compreendemos a palavra de Deus, quando nós estamos com os ouvidos atentos e compreendemos o que Deus quer dizer, quer nos falar através da sua palavra, nós temos nossos corações e mentes transformados, né? Nós aprendemos o Senhor e somos levados a viver da forma como Ele quer que vivamos. E o último slide é viver a palavra, viver de acordo, não é? Não é apenas ouvir. O que foi que Tiago falou? Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Então, é viver a palavra. Não adianta eu ir para a igreja todo domingo, ouvir a palavra de Deus, e quando eu sair da porta para fora, eu esquecer tudo aquilo que foi dito e eu não aplicar na minha vida. Não adianta. Eu estou só perdendo tempo. Eu estou só enchendo, como diz o ditado, só enchendo linguiça. Mas o que nós devemos entender é o quê? Que nós devemos colocar, viver de acordo com a palavra de Deus. Devemos colocar em prática tudo aquilo que somos ensinados pela palavra do Senhor. Viver a palavra do Senhor. Não apenas sermos ouvintes de bancos de igreja, mas sermos praticantes da palavra do Senhor todos os dias de nossas vidas.
quer seja em comunhão com os irmãos no domingo, quer seja no meu trabalho, quer seja no supermercado, quer seja na escola, aonde quer que eu for, eu tenho que viver a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Pois aí nós encerramos essa aula. Aí você assiste a aula, depois aqueles que são do módulo online, você coloque o seu nome completo aí nos comentários. E você que está aqui, porventura, através do link que foi dado, porque você faltou de forma presencial, você, ao finalizar essa aula, você me manda no privado joinha lá, dizendo que você assistiu a aula para que eu possa colocar a sua presença, viu, meus irmãos? Então, foi um prazer novamente estar com os irmãos, aprender um pouco mais da parte de Deus e que venhamos a crescer cada vez mais no conhecimento das Escrituras do Senhor. Uma boa noite a todos. Vamos orar agora para encerrar, para que venhamos ter uma boa noite ou então uma boa tarde ou um bom dia, depende da hora que você está assistindo. E vamos orar encerrando. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por permitir, Senhor Deus, até aqui, Senhor, ter nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por permitir essa aula. Obrigado, Senhor Deus, por nos abençoar com Tua palavra, Senhor Deus, que é a verdade. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por cada irmão que está assistindo, Senhor Deus, essa aula online, Senhor, que essa aula, Senhor Deus, venha ter sido uma aula agradável ao Senhor, Pai, onde a Tua palavra, o Teu ensino foi pregado, Senhor Deus, que venhamos, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus, nos ensina a Tua palavra, que venhamos a colocar em prática, Senhor Deus, aquilo que nós ouvimos do Senhor, Pai, que venhamos a ser praticantes da Tua palavra, e não apenas ouvintes. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor Deus, abençoa cada irmão, Senhor Deus, que está aqui presente nessa aula, e que venhamos crescer cada vez mais, com o anseio e o desejo pela Tua palavra, assim como os santos lá de Troade, Senhor Deus, estavam quando Paulo estava pregando. Que venhamos ter esse mesmo anseio e desejo pela Tua palavra, de ouvirmos e aprendermos e vivermos a mesma. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço. Amém. Pois é, meus irmãos, amém. Obrigada por ficarem até aqui, né? E não se esqueçam de colocar seus nomes no comentário completo. E aqueles que estão assistindo através do link, que receberam o link, não se esqueçam de mandar mensagem privada confirmando para receber a presença, viu? Até logo e que nós nos vemos nas próximas aulas. Amém.